Tá, então aí a fórmula que a gente tem do RE é essa daí, ó, 26 milivolts dividido por corrente E. Aí o que que acontece? A gente tem que determinar o RE. Primeira questão é determinar o RE. O RE vai servir para a gente fazer todas as outras questões. Então se a gente errar ele, a questão toda fica errada. Para a gente determinar a corrente E. O que que eu fiz? Eu determinei primeiro a tensão VB, que é a tensão que vem aqui, ó, VB. Como é que eu determinei a tensão VB? Né? Então aqui a gente tem R1 e R2. Aí eu peguei tensão VB, vai ser a mesma tensão em R2, né? Então eu coloco R2 dividido para R1 mais R2 vezes VCC. Aí VB, o R2 aqui é 4,7 vezes 10 a terceira. A gente vai fazer o divisor de tensão, né? Então aqui é 39 vezes 10 a terceira mais 4,7 vezes 10 a terceira, vezes a tensão de entrada, que é 16 volts. Eu já fiz a conta, vai dar 1,72. 1,72 volts. Então, a gente sabe que a tensão daqui na base até no zero é 1,72 volts. Aí o que que eu quero? Eu quero a tensão E. Para quê? Para mim usar a lei de Ohm para mim descobrir a corrente. A tensão E, V no resistor E, se a gente tiver essa tensão aqui, vai ser a tensão de base menos a tensão VBE, né? A tensão de base a gente tem, que calculou, e o VBE é 0,7. Então aí a gente descobre que o VRE vai ser 1,02, que é esse aqui 1,72 menos o 0,7 do transistor normal, padrão, né? Então aí a gente já tem a tensão em RE. Aí pra gente descobrir a corrente é só usar a lei de Ohm. Você tem a lei de Ohm aqui, ó, V igual R vezes I. Aí a gente isola o I, fica V dividido para R. Então, aí a corrente E vai ser a tensão 1,02 dividido por R, que é 1,2 vezes 10 a terceira. Aqui é o RE, né? Que a gente quer a corrente E, então é o RE. Que vai dar 0,85. Tá? Aí, é, essa corrente aqui é igual a gente estava fazendo nas outras provas. Normalmente ela vai dar na casa de miliamperes. Se der muito pequeno ou muito maior do que isso, alguma coisa está errada. A gente já pode tirar por base aí. É igual a corrente de base. A corrente de base sempre é na parte de micro, né? Então se tiver diferente disso, pode ser que seja errado, não é certeza, né? Então aí a gente tem a corrente E, que é isso. Aí a partir disso a gente já consegue resolver o RE aqui, ó. Aí o RE vai ser o 26 vezes 10 a menos 3 dividido por IE, que é 0,85 vezes 10 a menos 3. Aí a gente tem que o RE vai ser 30,58. E aqui é ohms, tá? Então aí a gente descobre resistência E. Para que serve esse E? Agora eu vou te mostrar outra coisa que é o que você não tinha entendido. A gente vai pegar esse circuito que a gente tem aqui e transformar ele para o circuito equivalente. Como é que funciona? Tudo que é capacitor a gente fecha curto e fonte fecha curto, né? Então a gente tem aqui no início um capacitor, né? Eu vou desenhar assim, aí depois eu apago e a gente já vai fazendo, que aí você vai entender certinho. Ó, então aqui, tá, aqui tem a fonte, né? Aí aqui vem essa aqui, e aqui dessa aqui, e aqui tem aqui é o VO. Aqui é negociado. Então a gente pode pensar o seguinte, quer ver aí? A gente pode pensar o seguinte, como aqui é o mais VCC e aqui é o menos VCC, né? Vamos supor assim, vamos dizer que é como se isso daqui fosse assim, ó. Viesse aqui o mais, aqui o menos e tivesse conectado assim, ó. Entendeu? Como se tivesse uma fonte assim. Essas coisas eletrônicas não ficam tão especificadas, mas é como se fosse isso. Quando a gente vai fechar o curto, a gente tem que ter essa noção aqui para ver, para saber por que que os resistores mudam, né? Então, eu vou apagar aqui.
Aí o que acontece? Tudo que é fonte, fecha curto. Capacitor, fecha curto. No livro, tem um capítulo lá, ele explica certinho o que é por que cada coisa. Então esse daqui vai fechar, não vai ter mais isso aqui. Esse aqui vai fechar, também não vai ter mais isso aqui. Esse daqui, ele vai fechar aqui, ó, né? Imagina a energia. Tem um caminho fácil aqui com resistência baixa. Esse aqui é de 1,2 kΩ. Esse resistor aqui é 1,2. E aqui tem baixa resistência. Então a corrente vai passar por aqui, em vez de passar pelo resistor. Por isso que quando a gente faz o equivalente, a gente tira esse resistor. Então, e aí essa parte daqui, em cima, vai fechar curto. Então aqui em cima também vai ficar GND, negativo. Então o circuito vai ficar como? A entrada, né, VI, fechado curto. Aí vai descer um resistor aqui, outro resistor aqui, né? E, ó, um é o R1 e o outro o R2. Então tá aqui, ó, R1 e R2. Eu só organizei eles para baixo, né? Aí aqui tem o transistor, o professor falou pra gente deixar assim, né? Caixa preta, fechada. Aí a gente vai desenhar essa parte aqui agora, ó. Que a corrente está passando direto, então, direto. É, E o resistor de cima, esse aqui, ó. Ele sai. Vou colocar ele pra cima aqui para ficar mais exemplificado. Opa, não é assim não. E coloca aqui. E desce. Esse daqui é o RC, certo? Aí, esse daqui é o circuito equivalente. Aí a saída, VO, é aqui. Então aí o circuito equivalente ficaria assim, que era o que você estava com dúvida. Aí algumas questões o professor pode colocar esses dois resistores aqui, ó, em um só, como R', tá? Que aí colocando eles como R' é o paralelo dos dois, tá? É igual ao paralelo do... Tá, aí, vou apagar aqui, que aí agora a gente vai passar para a próxima parte, que é a parte da impedância. Essa parte aqui foi a virada de chave, foi o que fez a entender. O que eles fazem? Eles pegam essa parte aqui, essa parte aqui onde é que a gente não fez nada, e transforma em um equivalente do transistor. Isso daqui que é interessante. Eles fazem o seguinte. Então a gente tem aqui a entrada e aqui tem o paralelo dos resistores, né? Vou colocar como R'. Aí aqui dentro, aí isso aqui é dentro do transistor. Aí tem um resistor aqui que a gente chama de R beta RB, beta RE, né? E aí aqui a gente tem uma fonte de corrente, é bem aqui. Aí aqui RO, e esse daqui é o resistor de RC, certo? Tá, aí aqui essa fonte aqui tem uma especificação aqui, só que eu não lembro ela agora direitinho. Mas assim, a gente não vai precisar disso aqui agora. Aí o professor pede, aqui ó, calcule ZI. Aí a forma de ZI, R1, paralelo com R2, paralelo com beta RE, certo? Se você olhar isso daqui, não é, não é isso daqui? O equivalente da resistência do transistor de entrada e o equivalente da resistência do transistor de saída, certo? Isso aqui é tudo calculado, eles fazem lá os cálculos no livro, demonstram certinho como é que eles chegam nesses valores aqui. Aí, o que é importante para a gente saber aqui agora nesse exato momento? Quando o professor pede ZI, que é impedância de entrada, aí a gente olha a fórmula, né? Aí a fórmula tá assim: ZI igual a R1, paralelo com R2, paralelo com beta R3. Se a gente for ver essa fórmula e olhar aqui nesse equivalente, a gente vai ver que nada mais é do que o paralelo desses resistores aqui, ó. Entendeu? Aqui tá R1, paralelo R1 com paralelo com R2, porque a gente tem um R' aqui, ó, né? O R' é o paralelo do R1 com R2. Então é a mesma coisa, certo? Então, na hora de calcular o ZI, a gente vai fazer isso. Vai fazer o paralelo. Opa, vai fazer o paralelo de R', que é o paralelo de R1 com R2, com beta RE, que a gente descobriu na primeira questão. Aí fica tudo mais simples. Aí quando o professor pedir
é, ZO, que é o Z de saída, ele vai, a gente vai usar isso daqui, ó, esses valores, paralelo de RO com RC. Só que aí aqui tem um problema. Normalmente o RO, ele tem um valor muito alto de, como é que fala? De resistência, muito alto de resistência, muito alto mesmo, tá? Então se você pegar um resistor muito grande, ele tende a, muito grande com pequena resistência equivalente tende a ser mais próximo do resistor pequeno, né? Então aqui, normalmente, esse RO, ele é muito grande, a não ser que seja falado no exercício, que foi o caso da prova, que está aqui 50 quilômetros, ele vai ser desprezado. Então, na hora que você for fazer o ZO, ele vai ser igual a RC, né? Isso aqui por convicção. A gente diz que é e vai ser, tá? Então, o ZO, normalmente, ele vai ser descrito dessa forma, ZO é igual a RC, a não ser que o exercício peça, faça usando RC igual a tantos ohms, que é o caso desse exercício, que ele estava dando ZO igual a 50 quiloohms, certo? Então aí, essas fórmulas que eu estou falando aqui, do ZI e do ZO, se você não entender como é que é isso aqui agora, você vai lá na prova. No finalzinho da prova tem aqui a tabela, entendeu? Aí tem aqui, ó, ZI. Aí você vê aqui qual que é o tipo de configuração que está usando. É, como é que chama? Divisor de tensão. Aí tá aqui, ó, ZI. Como é que é o ZI? Ó, paralelo de R1 com R2 com beta RE, que é o que a gente fez lá. Paralelo de ZO, tá aqui, ó. Paralelo de RC, paralelo com RO. E aí, por convicção, tá aqui, RC. Então lá, se a gente for fazer esse cálculo aqui dos paralelos aqui, o nosso Z de entrada, ZI, vai ser igual a 1765,12 ohms, certo? O, o paralelo você sabe como é que faz, né? É igual fazer paralelo de resistência normal. Você faz como é que é? O inverso da resistência, ou então você faz a multiplicação dividido pela soma deles. Então aí, fez esse cálculo, a gente chega nesse valor do ZI aqui. Aí lá pede AV com capacitor de desvio. AV é ganho de tensão. Então, AV com capacitor de desvio, se a gente for lá no finalzinho da prova, tá aqui, ó. É menos RC dividido por RE. Então, menos o RC é 3,9 vezes 10 menos 3 dividido por RE, que é isso aqui que a gente já tem. 30,58. Né? Então tá, calculando aqui, ganho de tensão, a gente tem que vai dar um valor de menos 127,8. Não esquece que esse valor é sempre negativo, porque a gente tem um menos aqui, ó, da fórmula, tá? Então vai ficar assim. Aí esse aqui é o ganho de tensão sem capacitor. Não, com capacitor, né? Com capacitor. Aí a fórmula é AV igual a menos RC dividido por RE. RE é pequeno, tá? É o REzinho que a gente calcula, não é resistor de emissor. É o REzinho, tá? E aí é, sem capacitor fica AV igual menos RC dividido por RE. Só que aí aqui sem capacitor é o RE, é o resistor E, entendeu? Resistor de emissor, não o resistor, o Ezinho que a gente calcula, certo? Então aí só só a gente pegar e fazer RC 3,9 vezes 10 a terceira dividido por 1,2 vezes 10 a terceira. Então aí o ganho, lembra do menos, não esquece o menos, 3,25. Aí a gente tem os dois ganhos aqui, ó. E o RE tá aqui.
Esse aqui é da questão C e D. E calcular ZI. Cadê ZI? ZI tá aqui. Pronto, a gente conseguiu calcular tudo da questão. Tá vendo que não dá muito trabalho? É coisa simples. Assim, conta de... A gente tem que saber o que fazer, é só isso. Porque as contas, o entendimento a gente tem. A gente só não sabe o que, que tem que fazer.